Olá, meu nome é Graziele Melo. Eu estou aqui a convite da doutora Thaís Câmara, que é a presidente da Comissão de Direito das Sucessões da OAB de Minas. Eu sou advogada resolutiva, atuo com mediação de conflitos há quase 15 anos e no ano passado eu lancei uma obra autoral junto com o Dr. Joaquim Lorentes, que é membro dessa comissão, e também com a Ana Valéria, de Brasília, sobre a mediação aplicada ao direito das sucessões. E é por isso que eu estou aqui, para falar com vocês um pouquinho sobre esse tema. E eu quero começar introduzindo esse assunto com a seguinte frase da doutora Marisa Souza Santos: pessoas não são papéis, sentimentos não são sentenças e destinos não são recursos. Por que isso é muito importante? Parece óbvio se não fosse trágico. Então eu vou trazer para vocês, de uma forma espontânea mesmo, uma partilha sobre isso. As pessoas de fato têm sido tratadas como papéis e os sentimentos têm virado sentenças que muitas vezes são recorríveis e, de certa forma, não chegam de fato ao local que elas almejam, a satisfação que elas desejam, porque na verdade não são elas que estão ali no domínio dos seus destinos, dos destinos das suas próprias vidas, né? E a gente veio apresentar através desse livro a oportunidade de vocês conhecerem a mediação como uma ferramenta técnica, um instrumento mesmo para a transformação social, especialmente naquele convívio familiar que está ali estabelecido, porque tem uma história, tem uma conexão, tem um vínculo que está ali estabelecido, que muitas vezes tem anos e anos e que a gente quer tentar meter o bedelho em poucos minutos, achando que não vai interferir da forma como interferiria, mas você sabe que os impactos são devastadores, dependendo da forma como a gente conduzir um processo desse. Na verdade, o que acontece? Essa questão que eu digo dos devastadores. A gente tem uma forma de resolver os conflitos, tanto de forma construtiva como de forma destrutiva. É claro que o processo judicial, ele está aí como uma dessas grandes ferramentas, como uma porta. Hoje o novo contexto do mundo jurídico nos apresenta várias portas, estamos no sistema multiportas, em que o judiciário deixou de ser aquela porta principal para poder ser uma das portas, uma das possibilidades. Quando eu digo advogada resolutiva, é exatamente porque a advocacia resolutiva, ela visa você diagnosticar aquela situação junto com as pessoas e ver qual que vai ser o melhor caminho para poder resolver de fato o problema delas, né? E não procrastinar, por exemplo. Isso é muito importante de ser analisado, porque quando a gente pensa numa profissão, por exemplo, como a medicina ou qualquer outra profissão, normalmente se trabalha primeiro o objeto da profissão, para depois você trabalhar como que você vai operacionalizar aquilo ali. Por exemplo, na medicina que eu citei, você primeiro trabalha o corpo, você conhece a fisiologia, você faz um diagnóstico, porque a primeira coisa que o médico faz quando ele te conhece, né, quando ele se depara com a sua situação, é fazer de fato um diagnóstico da sua situação, para a partir daí, né, ele prescrever o que tiver de prescrever ou gerar os encaminhamentos que forem necessários. No caso do advogado, o nosso objeto de trabalho são os problemas das pessoas. O objeto é o conflito das pessoas. E nós não trabalhamos o conflito, a gente não estuda a teoria do conflito, a gente não estuda negociação. E nós somos negociadores natos, nós estamos o tempo inteiro negociando, e não temos técnicas, por exemplo, de negociação de Harvard ou de outras técnicas de negociação profissionais que nos fazem, de fato, gerar movimento em direção ao consenso ou, de fato, conseguir ganhos mútuos através de uma estratégia negocial que seja, de fato, boa para as partes. É tudo muito intuitivo no mundo do direito, mas isso tem mudado, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a mediação, ela vem como uma dessas portas. Ela também não é a porta principal, mas normalmente em casos em que haja uma relação continuada, que visa perdurar no tempo ou que tem um vínculo anterior, ela sim costuma ser muito eficaz para qualquer tipo de conflitos relacionais. Por quê? Quando a gente trata de conflito relacional, a gente está pensando em emoções, nós estamos lidando com pessoas. Então, na verdade, deixou de ser aquela ideia de mediação de conflitos. É mediação de pessoas em
conflito. E para você trabalhar com mediação de pessoas, você precisa de conhecer a pessoa. Você precisa saber como que funciona um processo de comunicação. O que realmente fez com que quebrasse aquela comunicação. Quais são as emoções que estão ali afloradas. Por que aquelas emoções interferem tanto naquele contexto comunicacional ao ponto de se quebrar expectativas e se gerar conflitos. Não é mesmo? E o processo de comunicação é de fato um processo. Quando a gente fala processo, as pessoas assustam um pouco. Fala, mas processo? Processo é, para mim, um processo judicial? Vocês estão querendo competir com o processo? Não. Processo no sentido de ter procedimentos. Quando se fala, por exemplo, de uma gestante, ela tem aquela gestação durante 9 meses. Ela passa por fases para até chegar no momento de dar à luz, não é mesmo? E aquilo ali é um processo, a gravidez é um processo. A mediação de conflitos, ela também é um processo. Ela tem fases, ela tem procedimentos. Você tem um momento de abertura, você tem inúmeras ferramentas e por isso o profissional tem que ser muito habilitado e qualificado para gerar esse movimento que eu comentei em direção ao consenso. E esse processo, como ele tem uma ordem lógica, uma ordem cronológica, ele faz com que as coisas aconteçam. A gente ajuda a desobstruir escuta que está bloqueada, uma série de outras situações que aquelas emoções que estão ali emaranhadas não permitem com que as pessoas consigam ver de uma maneira até tranquila e isenta e distanciada do seu problema. Então é uma maneira de você ajudar a separar a pessoa do problema. Uma coisa é a pessoa, em que a gente tem que ter a gentileza, né, ser gentil com a pessoa, ter um olhar generoso para aquela pessoa que está naquela situação. Outra coisa é o problema, que precisa ser enfrentado de uma maneira firme, de uma maneira que gere de fato uma solução e uma resolução. E o processo de mediação, ele é assim, ele tem início, meio e fim, para poder gerar esse movimento de direção ao consenso, abrir o discurso das pessoas e, consequentemente, gerar um caminho para a alteridade, né? Que elas se escutem, que elas se comuniquem. O nosso papel, enquanto facilitador, é um facilitador de uma comunicação. Eu ajudo, por exemplo, as pessoas a se comunicarem melhor e, consequentemente, a se respeitarem e a se cooperarem. Porque entender não significa concordar, mas ajuda, de fato, a respeitar. Normalmente, um dos grandes problemas da comunicação é que a gente não escuta para compreender, a gente escuta para responder. A gente sempre está armado com relação ao outro e fazemos muitos juízos moralizantes, né? Então, a mediação de conflitos com um terceiro ali habilitado para gerar essa fusão, né, essa comunicação ser fluida, é exatamente muito importante, muito eficaz. Inclusive, a presença dos advogados ela é extremamente fundamental, porque o mediador ele não vai orientar juridicamente. Quem vai orientar, instrumentalizar e preparar para aquele contexto consensual o cliente é o seu advogado. Então, é muito importante os advogados estarem conectados, terem um mediador da sua confiança ou terem uma câmara que confie no trabalho para poder, de fato, levar as suas questões, as suas demandas. Eu vou deixar aqui para vocês, então, essa prévia, né, do que se trata, da importância disso e a indicação do nosso livro. Ele chama Conflitos Após a Morte, a mediação aplicada ao direito das sucessões. Você pode encontrar através da editora Del Rey, que entrega para todo o Brasil. Eu vou ler o último parágrafo para a gente encerrar essa proposta. Esta obra procura destacar alguns institutos do direito sucessório, demonstrando as dificuldades técnicas e práticas que lhes são inerentes e apresentar a mediação como um método eficaz na busca pelo consenso dos envolvidos, levando-os a construir por eles mesmos a solução para suas questões relacionais agravadas pelo contexto sucessório, sem a costumeira submissão à mera vontade do Estado juiz. Fica aqui então essa recomendação. Estou à disposição de vocês através do @clarificarconflitos, que é meu perfil profissional. Podem me procurar e vai ser um prazer poder atendê-los sempre que demandada, né? Um grande prazer, um abraço para vocês, até mais.